Você já ficou de joelhos, juntou as mãos, fechou os olhos e sentiu que estava falando para o vazio? Já pronunciou palavras sinceras, repetiu pedidos com o coração partido e, ao final de tudo, teve a sensação de que a oração foi apenas um monólogo? Essa pergunta não é fraqueza de fé. Ela pode ser, na verdade, o começo de um entendimento mais profundo sobre o que é orar de verdade. Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre falar com Deus e falar para Deus. Quando falamos para Deus, colocamos palavras no ar como quem deposita cartas numa caixa de correio e vai embora sem esperar resposta. Quando falamos com Deus, há encontro, há presença, há escuta, dos dois lados. E é exatamente essa diferença que pode transformar sua vida de oração de maneira silenciosa e profunda. A oração não nasceu como técnica religiosa, ela nasceu do relacionamento. Desde o princípio, quando Deus formou o homem do pó da terra, a ideia era comunhão, uma conversa entre o Criador e sua criatura, no frescor da tarde, num jardim onde tudo era perfeito. A queda não quebrou apenas a obediência do homem, ela quebrou o diálogo. E toda a história da redenção pode ser lida como Deus trabalhando para restaurar essa conversa. Pense em Abraão. Deus não simplesmente deu ordens de cima de uma montanha, sem se importar com o que o patriarca sentia. No Gênesis 18, lemos algo que causa estranheza nos corações apressados. Abraão intercede por Sodoma e Deus ouve. Não apenas ouve, responde. Eles dialogam. E isso não é irreverência. É o retrato de um relacionamento real, vivo, onde a voz do servo tem peso diante do Senhor. Moisés é outro exemplo que nos ensina muito. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Face a face, como amigos. Não como um subordinado recitando um relatório para um chefe distante. Moisés havia aprendido algo que poucos em seu tempo entenderam, que Deus não quer apenas ser invocado, ele quer ser conhecido. E o que dizer de Davi? O rei, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, também era o homem que derramava sua alma nos salmos com uma honestidade que nos desconforta um pouco. Por que te escondes nos tempos de tribulação? Salmo 10:1. Davi não poliu suas palavras. Ele chegou diante de Deus com sua dor crua, sua confusão real e sua raiva humana. E Deus não o afastou. Deus o ouviu. É aqui que precisamos parar e perguntar a nós mesmos: o que estamos levando para Deus quando oramos? Estamos levando a versão apresentável de nós mesmos, aquela que usa palavras bonitas e termina com um "em nome de Jesus", que soa como ponto final de um discurso? Ou estamos levando quem realmente somos, com medos, dúvidas, silêncios e uma gratidão ainda imperfeita? A diferença entre essas duas posturas é enorme. O pastor e estudioso John MacArthur, em seus ensinamentos sobre oração, faz uma observação que vale carregar. A oração genuína começa com um conhecimento correto de Deus. Quando não sabemos quem é Deus, sua santidade, sua soberania, seu amor paternal, nossas orações se tornam cartas endereçadas a um desconhecido. Por mais sinceras que sejam, falta-lhes a profundidade que só vem de conhecer aquele com quem se fala. Conhecer a Deus não é acumular informação sobre ele. É deixar que sua palavra forme em nós uma imagem fiel do seu caráter. Por isso, a oração e a Bíblia não são duas práticas separadas da vida cristã. Elas são duas faces da mesma conversa. Enquanto a Escritura é Deus falando com você, a oração é você respondendo. Tirar uma sem a outra é como escutar apenas um lado de um diálogo e tentar entender tudo sozinho. Jesus, o mestre da oração, ensinou isso com gestos antes de ensiná-lo com palavras. Ele acordava antes do amanhecer para orar. Marcos 1:35. Se retirava para lugares solitários. Lucas 5:16. No Getsemane, suou como se fossem gotas de sangue, e ainda assim disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Ele nos mostrou que orar com autenticidade não é exigir de Deus, mas se alinhar com Ele. É o filho que conhece bem o Pai, e por isso confia mesmo quando não entende. Em Mateus 6, Jesus corrigiu 2 erros que ainda cometemos hoje. O primeiro é orar para ser visto, fazer da oração um espetáculo público que glorifica quem ora, e não aquele que recebe a oração. O segundo é usar muitas palavras vazias,
achando que a quantidade substitui a qualidade. Não useis de vãs repetições, ele disse. Mateus 6:7. Deus não precisa ser convencido pela nossa eloquência. Ele já sabe do que precisamos antes que perguntemos. Então, por que orar, se ele já sabe tudo? A resposta está no próprio Pai Nosso, que Jesus ensinou logo em seguida. Aquela oração é um mapa de relacionamento. Começa com adoração, passa pela submissão, reconhece a dependência, admite a necessidade de perdão e pede proteção. É uma oração que coloca Deus no centro e o ser humano em seu lugar correto. Orar é menos sobre informar Deus e mais sobre nos formarmos diante dele. O pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer que a oração é o termômetro da vida espiritual. Quando a oração esfria, é sinal de que o coração se afastou. Quando ela queima, é sinal de que há intimidade real. E essa intimidade não se constrói apenas nos dias de crise. Ela se constrói no cotidiano, nas orações pequenas e silenciosas que ninguém vê, mas que formam o tecido de uma alma conectada a Deus. Há uma diferença entre a oração como dever e a oração como desejo. O crente maduro ora não apenas porque foi mandado a orar, mas porque encontrou em Deus algo que nenhuma outra fonte satisfaz. Como o servo que anseia pelas correntes das águas, Salmo 42:1, há no interior de quem conhece a Deus uma sede que só Ele pode saciar. E a oração é o lugar onde essa sede encontra o seu rio. Aprenda, então, a entrar na oração devagar, não como quem cumpre uma lista, mas como quem abre uma porta para um encontro esperado. Comece com silêncio. Deixe o ruído do mundo ir saindo e deixe sua alma ir chegando. Depois, ore com a palavra. Tome um versículo, um salmo, uma promessa, e ore a partir dali. Deixe que as palavras de Deus se tornem as suas palavras de volta para Ele. Seja honesto. Se você está com raiva, diga. Se está confuso, confesse. Se está grato por algo pequeno e aparentemente esquecível, agradeça mesmo assim. Deus não precisa de suas palavras ensaiadas. Ele quer seu coração aberto. E um coração aberto, mesmo que tremendo, é mais aceito diante de Deus do que um discurso perfeito nascido de um coração fechado. Você não precisa de uma linguagem especial para orar. Não precisa de um lugar sagrado, embora a quietude ajude. Não precisa de um horário fixo, embora a disciplina forme caráter. Você precisa, acima de tudo, da consciência de que Ele está ali, atento, presente, paternal e disposto a ouvir cada palavra que vem do mais fundo de você. A Bíblia diz para orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Isso não quer dizer ficar de joelhos o dia inteiro. Quer dizer viver com a mente e o coração voltados a Deus, nas decisões do trabalho, nas conversas difíceis, nas esperas longas, nos agradecimentos silenciosos. É uma postura de alma. É andar com Deus como Enoque andou, não em episódios isolados de devoção, mas em uma vida inteira de presença e confiança diária. Falar com Deus é aprender a escutar, é aprender a esperar, é aprender que o silêncio de Deus às vezes não é abandono, é convite para nos aproximarmos ainda mais. Toda oração não respondida da forma que esperávamos é, no fundo, uma pergunta que Deus nos faz de volta. Você confia em mim mesmo assim? E é nesse momento, nessa entrega sem garantias visíveis, que a fé encontra seu solo mais fértil. Que sua oração de hoje não seja uma lista de pedidos lançada ao ar sem destino. Que ela seja uma conversa, começando em adoração, passando por honestidade e terminando em confiança. Que você não apenas diga palavras, mas que você se encontre com aquele que sempre soube seu nome, sempre contou seus passos e ainda assim, ou por isso mesmo, escolheu te amar com um amor que não passa, não falha e não desiste. Se este vídeo tocou de alguma forma o seu coração, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade, ou o estado de onde você está assistindo. Se tiver alguém na sua família, ou um amigo próximo passando por um momento difícil, deixe o nome dessa pessoa também. Vamos orar por você e por ela. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que publicarmos um novo conteúdo. E se este vídeo fez sentido para você, deixa o like. Esse gesto simples
Ajuda esta mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. Até o próximo encontro.